Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do My Housecast, episódio número 22º. E eu vou te contar, como o nosso microfone estragou agorinha, nós não estamos fazendo isso aqui. Mas nós vamos deixar o microfone aqui para ficar bonito no vídeo. E o convidado de hoje é uma pessoa que tem minha admiração de uma forma espetacular, uma pessoa que eu conheço muito pouco da história dele mesmo, mas o pouco que eu conheço já me faz admirá-lo de uma forma muito grande. E eu admiro ele como homem, como marido, como pai, como avô, como empresário, como empreendedor, como corretor, como um grande cristão que ele é, como lutador de boxe, como um grande homem vaidoso. Então, quero que vocês recebam com muita energia e fiquem aí, porque hoje você vai ter uma aula de vida. Ricardo Vieira, seja bem-vindo, marido. Opa, muito obrigado. Privilégio, viu, poder participar com vocês aqui nesse momento tão especial. E é muito bom, né, participar de uma história também como a sua. Eu estava ouvindo aqui agora há pouco, ele está falando aqui dessas admirações, mas você é um jovem admirável. Todos que te conhecem no mercado imobiliário sabem que você é uma pessoa que vem o tempo todo procurando fazer o seu melhor e tem feito. E as pessoas hoje em dia, você já está colhendo resultados importantes, e esses resultados só colhe quem plantou bem. E você tem feito esse plantio bem. Você até, além de você ser semente boa, tem caído na terra fértil. É verdade. Obrigado, meu amigo, pelas palavras. Ricardo, infelizmente, muitas pessoas não te conhecem, porque eu acho que todo mundo que é do mercado imobiliário, todo mundo que trabalha com venda, com negócio, deveria conhecer a história do Ricardo Vieira, porque com certeza teria a vida muito melhor. Eu queria que você comentasse. A trajetória é uma trajetória longa, né? É uma maratona. Em breves pinceladas. Mas conta pra gente um pouco da sua história. Hoje o que você faz hoje? De onde você começou no mercado imobiliário? Guilherme, em 1980, né, eu vou começar um pouco adiantado já. Comecei no mercado imobiliário um pouco antes de 80, comecei em 77, e nós falávamos até agora há pouco aqui do bens imóveis. Em 1977 eu comecei no mercado imobiliário como office boy. De office boy, 3 meses depois eu consegui fazer uma captação de um empreendimento, de um loteamento daquele tempo, bairro Independência. No bairro Independência, depois eu virei o chefe do escritório, que já teve que começar a fazer contratos, e a gente contratou mais 2 pessoas, eu virei o chefe. E logo em seguida, tinha os meninos desempregados no Colu, que eu estudava análises clínicas no Colu, no colégio universitário, colégio, acho que ele é estadual. E então eu peguei aqueles desempregados, meus amigos. Primeiro eu peguei 4 rapazes, fui treiná-los para fazer venda, e depois peguei mais 4, e a gente saiu de um patamar de vendas lá do início, lá que a imobiliária não vendia praticamente nada. A gente começou vendendo 14 por mês, depois a gente foi para 48, e depois 76, e aí nós não paramos mais de vender aquilo lá, mudamos a história daquele povo. Dos 8 que começaram comigo, 6 ainda permanecem no ramo, espalhados, fora de Goiás e rodando por aí e tal. Cuiabá tem uns 2 ou 3 deles lá. E tem gente do exterior que montou uma empresa imobiliária e está indo bem também e tal, fruto daquela iniciativa daquele dia lá. Então, aí nós saímos desse tempo e pulando um pouquinho, em 80 a gente montou a Provenda, que é uma empresa que hoje está, assim, esse ano, né, é o ano 45 da Provenda. A gente começou, eu também já era, como eu era oriundo do loteamento, aí eu comprei uma empresa que já estava no mercado, chamava Terra do Ouro. Essa empresa nós transformamos ela em Provenda, e na Terra do Ouro já veio com loteamento em Goianira. Eles tinham feito um loteamento em Goianira, que era praticamente o centro da cidade, era bem pertinho do centro da cidade. E aí nós nunca paramos de fazer empreendimento imobiliário, loteamento, porque tinha sido a minha origem lá.
E depois a gente foi galgando para fazer todas as áreas. Hoje eu acho que a gente, lá na Provenda, eu costumo dizer que agora nós somos um ecossistema. A gente faz tudo do mercado imobiliário. A gente constrói, faz venda, a gente faz mini cidades, igual lá em Valparaíso, por exemplo. Nós estamos fazendo lá a cidade de Reserva Paraíso. São quase 6 milhões de metros quadrados. É o segundo maior empreendimento do Brasil. Está sendo feito lá 6 milhões de metros quadrados. É uma cidade, por isso que a gente, não é que a gente apelidou, é o nome lá mesmo, é Cidade Reserva Paraíso. E é um master plan que a gente vem desenvolvendo, comendo do boi aos bifes, né? Aí, cada hora a gente foi fazendo. Na frente, onde é uma pista daquela que vai para BH, a gente fez 12 áreas para grandes equipamentos. Então está lá conosco a Super Adega, está lá a Tambasa, que é um dos maiores hoje de venda de materiais de construção e tal, Chevrolet e tal, e logo atrás a gente conseguiu aprovar 1.200.000 metros de verticalização para fazer os edifícios, né, fazer prédio e tal, e lá já tem alguns. A gente fez uma permuta lá no outra parte. Quanto de edifício? 1.200.000 metros de área edificável. É uma cidade mesmo. É maior do que muita cidade. É maior do que muita cidade. Com certeza. E assim, 6 milhões de metros quadrados, não estou falando de o pessoal tendo alqueire. 115 alqueires, mais ou menos. 107, parece 108. É realmente maior do que muita cidade. Então nós estamos fazendo lá. No início a gente falava que a gente estava fazendo uma nova Brasília, porque Valparaíso a gente só foi para Valparaíso porque as terras de Brasília tem muita complicação de documento. No outro lugar não. A gente encontrou uma família de 4 herdeiros e eles não queriam mais ficar no negócio, não quiseram também fazer parceria, e aí acabou que a gente adquiriu essa área. Nós montamos um grupo de negócio, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu costumo dizer que eu nunca fiz nada sozinho, até as meninas lá eu tive que arranjar sociedade para produzi-las, sozinho você não consegue. Então, todo negócio que eu já fiz, eu sempre fiz usando parceria. Eu gosto muito do ser humano, sabe, Guilherme? Acho que o ser humano, acho que nós não podemos prescindir do ser humano. Então, e essa filosofia, eu acho que a filosofia precede o ser humano, assim, precede a maneira com que ele vai galgar e caminhar. É muito interessante essa questão. Ele está preocupado com esse pão de queijo, né? Pode ser nesse aqui mesmo. E colocar na vasilha bonita aqui, mas tá bom. Que é isso? Da onde? E aí tem um cafezinho aí que você não estava falando? Eu pedi para fazer para você um cafezinho. Muito obrigado. Então, assim, você vê que eu dei um salto aqui na conversa, porque nós pulamos lá da feitura da Provenda de 80 e nós fomos falar de um empreendimento que a gente está fazendo, mas mais para falar sobre o ecossistema, o que é aquilo. Aluguel, eu sei que vocês são muito fortes no aluguel. No aluguel a gente tem uma participação bastante importante, né, aqui no estado de Goiás. O aluguel nosso só é em Goiás, porque nós temos filiais, mas as filiais é Bahia e outros lugares assim, mas a gente não trabalha fora do parcelamento de solo. Então a gente não trabalha revenda fora, não trabalha lançamento, só trabalha o que são produtos que a gente participa como sócio, né? Então é mais nesse sentido que a gente tem trabalhado. São 9 estados do Brasil que a gente participa, né? Desses 9 são 51 municípios que a gente tem atingido. Só para contar um pouquinho assim do que a gente tem feito ao longo desses 45 anos, né? A gente nunca teve parado. Ricardo. Sempre atualizando, Ricardo. Sempre atualizando. Eu tenho, como eu comentei, eu tenho muita pergunta, porque realmente eu sei que vai ser um PhD aqui. Quando que você começou a fazer loteamentos? O primeiro loteamento que a gente fez foi logo em seguida. O primeiro meu mesmo, assim, foi um pouquinho depois, foi logo uns dois anos 82, que a gente já estava, 82, 83. Mas eu fiz em 78, antes de ter a Provenda, eu fiz o Parque da Baratia aqui em Aparecida. Sim. Mas eu comecei do zero lá. Lá foi um negócio que nós pegamos a terra, eu ainda era menor de idade,
A gente pegou essa terra, parcelamos o solo, era o Freio de Melo, era o prefeito de Aparecida, aprovamos, registramos e vendemos. Então, assim, o primeiro loteamento foi assim. O Léo Mendanha, muita gente sabe quem é, pai do Gustavo. Naquele tempo, para você ver que o tanto que as pessoas evoluem. O Léo é o cara que operava a patrol da prefeitura de Aparecida. Eu e ele abrimos as ruas do Parque Itamaraty, eu em cima, na boleia, junto com ele. Nós fazendo a abertura com o mapa na mão aqui, não é, eu sou, vai aqui e tal. Então a gente nunca perdeu a amizade, eu e o Léo, por causa disso. Eu comprava um pão com salame, botava no meio aqui assim, pegava um litro de coca e ia lá, ó, fazendo abertura de rua. Não tem jeito de parar, né, Guilherme? Ricardo, você tem noção de quantos lotes que vocês já venderam, já fizeram? Os nossos números são em torno de uns 135 mil terrenos. Nossa, é muita coisa. Mas é muitos anos também, né? Mas é muita coisa. Porque no início, hoje tem gente fazendo, eu sei de empresas que começaram muito depois da gente e tem números maiores do que esses de loteamento. Mas é porque os loteamentos ficaram muito grandes. As pessoas começaram a desenvolver empreendimentos muito grandes. Antigamente é muito mais difícil. Por exemplo, você aprovava 500 lotes, então você tinha uma velocidade de venda diferente, ia vendendo ali, demorava um tempo muito maior, aí você ia fazer outro, quando acabou a venda daquele. Então passava muito tempo para que você fizesse muitas unidades. Os recursos de hoje não é igual antigamente, vamos dizer assim, por isso o processo talvez não dava muito rápido. Não, eu acho que é mercado mesmo, sabe? Assim, a demanda era muito menor, né? A demanda era menor. Nós estamos falando assim, vamos falar de 1980, Goiânia tinha talvez menos de 500 mil habitantes. Sei lá, 400 e poucos mil. Bem menos. Sabe por quê? Aparecida em 94 tinha 50 mil habitantes. Hoje Aparecida tem mais de 600. Eu conheci, por exemplo, nesse tempo que eu comecei a trabalhar lá, Aparecida só falava que era aquele núcleo onde você começou, e depois o bairro Independência lá na frente, e os loteamentos que eram mais sei lá, as pessoas faziam um loteamento lá, mas parece que não era para as pessoas morarem direito, porque não tinha nenhuma infraestrutura, não tinha energia, não tinha, só abria a rua. Eu comprei alguns lotes e vendi no Rosa dos Ventos, por exemplo, aí eu tenho aquele mapa da Faixa, tem 50 anos. Aí lá tava assim, do postão. Lá tinha assim, ó, Flamboyant Shopping, BR-153, Rosa dos Ventos. Dava quase um palmo só a distância no mapa. Só que, tipo, não existia literalmente nada, né? Nada. E muita gente que eu conversava, eles falavam assim, não, eu comprei de uma pessoa aqui e que ela veio até mim só, eu nunca nem fui lá, foi no interior, a pessoa veio aqui, mostrou no mapa e eu comprei. Então, tem isso. Parecia, corretores de imóveis naquele tempo, parecia caixeiro viajante. Ele pegava aqui, por exemplo, pegava um loteamento e ele saía como um camelô, como um viajante, um caixeiro viajante, e passava cidade por cidade. E saíam daqui, eu, por exemplo, experimentei, eu tive essa experiência de sair daqui e vendendo. O estado de Goiás, naquele tempo, era o Tocantins inteiro. Então a gente saía vendendo aqui, atravessava, por exemplo, Pará, passava por Rio Maria, Xinguara, Redenção, aquele pedaço para lá, vendendo terreno aqui da capital, aqui de Aparecida. Então é muito comum você ver as pessoas não saberem que tem lote. O cara comprou um lote daquele, quitou, nunca veio ver. Aí também nunca pagou o imposto. Né? Então, assim... E Aparecida tinha muito isso. Não tem ainda. Ainda tem muita coisa desse jeito por lá. Por exemplo, eu enjeitei de comprar muito terreno em Aparecida, porque eu sabia que ele tinha sido todo vendido. Aí o cara viu que o povo não veio, aí passou um tempo, queria vender o loteamento como intacto. Você entendeu? Mas eu sabia que aquilo tinha sido vendido. Eu falava assim, vai dar uma encrenca. Ricardo, fala um pouco hoje dos números da Provenda. Hoje é uma imobiliária realmente que é muito sólida, né? Muito sólida mesmo. Não só a imobiliária, mas
não sei como é que vocês denominam, incorporadora, loteadora. Por isso que nós apelidamos esse tempo, de um tempo para cá, de ecossistema, porque a gente faz um pouco de tudo, né? A gente trabalha com um pouco de cada coisa do mercado imobiliário. Nós fazemos parte da cadeia produtiva, bastante participação nessa cadeia inteira. O que a gente não participa é que nós não temos loja de material de construção e faz parte da cadeia produtiva, mas da parte desde a hora do terreno até a hora de ficar pronto um imóvel para as pessoas habitarem, esse ciclo a gente participa dele inteiro lá na empresa, a gente faz todas essas etapas. Então nós somos prestadores de serviço, que é a nossa origem. A origem nossa é a origem da corretagem, é a origem da pessoa que começa e pega uma pasta e ganha a vida servindo. Eu acho que o maior dom que alguém pode ter é servir. Então, quem não vive para servir, não serve para viver. Você não tem jeito. Eu acho que a gente tem que pegar, por exemplo, eu olho, vejo e tem alguém que está precisando de algo, então eu sou aquela pessoa primeiro que eu falo assim, então, isso passa por mim. E o corretor de imóveis, ele tem assim, até eu quero dar essa dica para os corretores de imóveis. Talvez o dinheiro assim da cadeia produtiva do setor imobiliário mais limpo que possa ter é a corretagem. Porque o empreendedorismo, você nunca sabe se você ganhou até que você termine o empreendimento. Não é terminar de fazer ele, entregar, um prédio, não. Se é prédio, é 5 anos depois, você dando garantia, pode acontecer qualquer coisa nesse percurso. Se é loteamento, você hoje é responsável, inclusive, se tiver alguma coisa ambiental, nunca prescreve. Né? Então, assim, você nunca sabe, de fato, quanto você ganhou. Já a corretagem, alguém que ganhou uma comissão, ele sopra, põe no bolso e é dele. Então, talvez seja a única profissão que a pessoa tem condição de se tornar um milionário, bilionário, sem capital de giro. A pessoa começa, usa capital de terceiro, o cara tem um imóvel, tem alguma coisa, e ele vira sócio naquele momento, porque ele participa ali com 5%, que se ele faz parceria com uma empresa, aí tem a divisão, mas é por ali, é 5%, 6% é os honorários, não é isso? Isso. E ele não precisou concorrer para produzir aquele bem. Então, eu vejo assim, a pessoa está hoje, eu estou hoje trabalhando aqui na advocacia, está ruim, o cara vai para o setor imobiliário e prospera. O sujeito está fazendo engenharia, mas está ganhando pouco, não está gostando, o cara passa para o setor imobiliário, prospera. Eu estou vendo isso assim, eu estou muito animado com isso, eu estou gostando de ver, o nível melhorou muito. Os nossos colegas de outras profissões vieram para agregar e vieram trazendo qualidade, vieram trazendo conhecimento, vieram trazendo um bocado de coisa, que quem ganhou com isso é quem recebe o serviço. Muito bom. Sociedade, né? Sim, muito bom. Ô Ricardo, nossa, eu tenho tanta pergunta. Mas como que você se apresenta hoje? Se você fosse apresentar assim... Eu sou um humilde servo do Senhor. Não, mas se você fosse falar assim, não, com quem que você trabalha hoje? Porque eu sei que você tem muito negócio hoje, né? Você falou aí, por exemplo, de o cara pode se tornar milionário e tal. E existem, inclusive, conversas, né, de corredores que você é um dos caras mais ricos do mercado imobiliário do estado de Goiás. Eu recebo como profecia. Porque isso é a boca de um profeta. A boca de um profeta pronunciando, eu recebo. Assim, verdade. Não, o que eu tenho para dizer é assim, o seu Elias do inclusive você é advogado também, né? Sim. Inclusive você cursou depois que você já estava no mercado imobiliário. E eu sei que você é um estudioso. Né? Exatamente, concomitantemente. A verdade é que eu terminei o curso de Direito relativamente cedo e tive a oportunidade de atuar, e nas atuações também eu já tinha provenda, e nós montamos uma banca jurídica com advogados experientes, uns caras melhores do que eu, claro, e aí a gente participou desse mercado também, mercado jurídico aí de diversas maneiras e tal, e hoje mais a gente colabora, né, e tem colaboração e recebe colaboração de muitos escritórios de advocacia que trabalham em parceria lá com a Provenda,
fazendo diversas formas de prestação de serviço, né? Seja na cobrança, seja em outras áreas e tal, e tal, e tal. A gente tem feito a alegria dos advogados por aí. Então, mas eu já trabalhei nessa área também. Acho, né, que quando você quando tem um saber jurídico, para o setor imobiliário, ele agrega bastante também. Porque a nossa vida é feita de contratos. A vida do setor imobiliário, ela perpassa pelos contratos. Ela perpassa por conhecer normas. E as normas, elas precedem ou antecedem figuras do direito. Então, toda vez que você está olhando para alguma coisa do setor imobiliário, você está vendo alguma coisa que perpassa pelo ramo do direito. Então, parece que essas duas profissões, elas precisam caminhar juntos mesmo. Como a engenharia também, como a arquitetura, né? É por isso que eu falo que o ecossistema, né, do setor imobiliário é muito rico e a gente pode abraçar uma série de pessoas, série de gente e dar guarida também e receber guarida deles, né? Fazer essa troca magnífica que é a troca do ser humano. Eu costumo dizer assim, cara, uma maneira sensacional que o ser humano tem é a viagem talvez mais longa que alguém pode percorrer, eu acho, é ir até o outro. Sabe, assim, não é ir à Lua, não é o Elon Musk fazer o foguete dando ré e aí vai lá não sei aonde. É ir até o outro numa atitude de fé, uma atitude assim de falar assim, cara, o que você precisa? Mas falar isso de verdade. Com preocupação. Entendendo a nossa irmandade, entendendo assim que você é extensão minha. Eu poder vir aqui sem nenhum segundo interesse, sem nenhuma outra onda que fosse a gente compartilhar algo que fosse bom para todos nós. E a gente replicar isso aqui de novo. Inclusive, eu quero te agradecer muito mesmo por você ter vindo, porque eu sei o quanto que o seu tempo é precioso, valioso, raro, escasso, e você vir para cá, que é um exemplo disso aí que você está dando. Eu sei que não tem interesse, realmente é para agregar, para nos ensinar, para doar um pouco do seu, doar não, né? Transmitir um pouco do seu conhecimento e para todo mundo que vai nos assistir aí. Realmente, é por isso que você é um homem tão próspero, tão abundante, que Deus agrada muito da sua vida, viu? Te agradecer de verdade. Nós falamos agora há pouco, né, sobre semente, sobre terra fértil, sobre plantio, né? E eu não consigo ver outra coisa a não ser isso mesmo. A semente plantada em terra fértil, ela produz 30, 60 e 100. Não tem jeito disso não dar bons frutos. Então, o que nós temos que fazer, nossa missão única e exclusiva é ser semeador. Aliás, nós somos co-semeador, porque o semeador mesmo é o Pai. E nós somos aquele que recebe a boa semente e vai lá agora para distribuir para o resto das pessoas. Então, assim, eu tenho um privilégio, assim, daquilo que eu souber, compartilhar. Eu nunca me furtei a passar os meus conhecimentos, seja do que for. Então, assim, teve um tempo que a gente fez uma sede na Rua 20 da Provenda. O que nós fizemos lá? Um centro de formação de corretores. Esse centro de formação de corretores, porque toda a vida a carência de pessoas que sabem trabalhar no mercado imobiliário foi muito grande. E ainda hoje é. Ainda hoje nós estamos falando muito de quantidade e muito pouco de qualidade. E não dá tempo das pessoas treinarem corretamente as pessoas que chegam. E o que acontece? Prejuízo. Prejuízo para quem entrou, prejuízo para quem admitiu, prejuízo para a sociedade. É um certo prejuízo da cadeia de pessoas que precisam de serviço, quando na verdade a gente tinha que respirar, parar, dedicar tempo para ensinar o beabá. Ensinar que às vezes uma pessoa vai levantar, com que mão você segura a sua pasta quando você vai fazer uma visita? Você tem que segurar com a mão esquerda, porque todo mundo te dá a mão direita. Então você precisa ter essa mão livre. Com essa mão livre, agora você já cumprimentou as pessoas adequadamente.
A maioria das pessoas que estão no mercado imobiliário hoje com 10 anos não sabe um segredinho mais elementar desse. Você imagina então. Então assim, isso eu estou falando de coisas que deveriam anteceder a entrada de uma pessoa em qualquer coisa que ele fosse falar sobre venda. Porque o ato da venda, ele já foi discriminado, assim, muito discriminado pela sociedade, por nós mesmos, por todo mundo. O cara que entrava para ser vendedor de qualquer coisa, ele era um sem profissão. O cara que não deu certo em mais nada, então ele veio e vai vender alguma coisa. Igual tem a brincadeirinha lá. O pessoal fala, arranja um emprego pro meu filho, pode ser até de vendedor. Pode até ser. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, ó, isso que você falou é muito importante. O cara almejava passar num concurso de um banco, ou trabalhar num lugar assim. O cara falava assim, cara, o meu sonho era trabalhar no banco fulano e tal. Como ele talvez não era qualificado mesmo, ou tinha até medo de ir lá se candidatar, aí o cara vinha vender alguma coisa. Só que, assim, pro desatino dele, ele prosperava. Porque ele queria fazer uma outra coisa. Mas quando ele vinha para vender, de repente o cara ficava próspero. E aí ele não dava mais para ele ir lá pleitear um emprego que ele tanto sonhou. Então, muita gente foi expurgada dos bancos, foi expurgada das empresas para ser empregado e se tornou um vendedor de sucesso pela prosperidade. Porque prosperou tanto que já não dava mais para retroceder. Quanto é que ganha o cara lá que está fazendo aquele meu sonho? Quanto o cara está ganhando? Ele olhava e falava, não dá para ir lá não. Não é assim? Então, porque hoje não tem ninguém da cadeia produtiva mundial que não necessite de vender. Não existe nenhum ramo, nenhuma atividade que possa dizer assim, eu não preciso de venda. Porque hoje em dia, você não vende coisas. Hoje em dia, a primeira venda que você faz, a venda de si próprio. Porque se você não gerar credibilidade, não há venda. E as pessoas têm feito o seguinte, elas invertem a coisa, coloca como se coisas fossem mais importantes do que pessoas, e nunca foi. Então você vai primeiro priorizar a se conhecer, entender de que você é feito de verdade. Daí, quando você conhece isso, você vai buscar o máximo de conhecimento possível que você tiver. Porque as pessoas querem ganhar dinheiro, mas dinheiro foi feito como material de barganha. O dinheiro nada mais o dinheiro não significa nada a não ser intermediação. Porque é uma pessoa querendo um bem, a outra pessoa querendo ter aquele bem. No passado era assim, o cara trabalhava por um sal, era salário por causa do sal. Aí ele pegava lá 1 quilo de sal, mas ele queria comprar outra coisa que não fosse sal. Aí ele permutava o próprio sal com alguma coisa, um outro bem que ele gostaria. Para não ficar esse escambo, que era chamado, aí então foi inventada a moeda. Então, a moeda, então, ela é o quê? Ela é um mecanismo de troca. E o que as pessoas hoje têm para trocar, para receber esse dinheiro? É uma pergunta. Como é que você se qualificou? O que você tem para dar para você receber algo? As pessoas estão chegando sem ter nada em troca, mas está querendo dinheiro. Não vem. Não vem porque não conseguiu produzir algo que fosse interessante para receber aquele mecanismo de troca. Qual o valor do que eu estou oferecendo para obter essa recompensa? Né? Exato. Então, assim, o que é? Eu cheguei, o Ricardo chegou para trabalhar aqui com o Alvarenga. Então, o que eu posso oferecer? Aí eu vou te contar. Você me perguntou quem é o Ricardo? Deixa eu te contar. Eu estou nessa vida aqui do mercado imobiliário desde 1976 para 77. Nunca parei um só dia de pensar no mercado imobiliário. Talvez eu não aprendi mais por falta de inteligência, mas tempo já deu. Então, assim, tempo já deu para aprender, né? Então, Ricardo, mas deixa eu aproveitar, inclusive, isso aí que você falou. Nossa, eu realmente, assim, nós vamos precisar gravar uns 3 podcasts. Você falou uma coisa aí, acho que esse café esfriou aí, qualquer coisa, vamos trocar. Você tem quase 50 anos no mercado imobiliário, você já passou por tantas coisas, né? Tantas crises, tantos momentos, tantos
momentos econômicos, etc. E pelo que eu sei, com certeza desafios, dificuldades, problemas, você enfrentou milhares, mas você nunca parou de crescer. E tem pouquíssimas pessoas, eu não conheço, na verdade, quem está no mercado bem posicionado como você está hoje com esse tempo de mercado, né? A gente tem, por exemplo, aí, outras empresas grandes também, alguns eu acho que até já trabalharam com você, mas você está mais bem posicionado que eles e há mais tempo. Claro que não tem um segredo, né? São vários fatores. E eu sei que você é um cara que estuda muito, então eu queria que você falasse disso. O que você fez e como você... Porque você começou do zero. E eu sei que você é um cara que estudou e estuda muito, né? Eu vejo, por exemplo, quando você fala, inclusive, da Bíblia, eu queria que você comentasse sobre isso, para você nos ensinar mesmo. Uhum. Como ter... Até o tema é como ter uma carreira de sucesso no mercado imobiliário, alguma coisa assim. É interessante, muito bacana isso. Primeiro, obrigado, né, pela sua observação generosa, né, ao meu respeito. Eu creio que não é muito assim. Eu mesmo conheço tanta gente aí, muito mais bem sucedido do que eu, com muito menos tempo de mercado. Mas o que eu observo, e eu acho que isso aí é uma coisa que dá para compartilhar, as crises, elas sempre vêm. E o povo pegou isso aí meio como jargão, mas eles não acreditam nisso. O povo não acredita que a crise é a maior oportunidade que alguém pode ter. Só que as pessoas não acreditam nisso. Porque é um momento onde o dinheiro troca de mão. É um momento onde o cara gigante, às vezes ele não foi bem. E aí é que tudo aquilo que ele está lá naquele negócio distribui para uma série de gente, é uma distribuição natural, é um negócio mais louco do mundo. Eu já vi, nesse período que você citou, diversas situações empresariais dessa forma. Diversas empresas que prescreveram nesse período. Aí, respondendo já o que você estava dizendo, a questão da gente pegar e falar assim, o que você fez? Criatividade. A criatividade é um negócio que você não pode abrir mão dela nem um só dia da sua vida. E às vezes, para você ter criatividade, você tem que trabalhar menos. Olha que loucura que eu vou falar aqui. Eu li um livro, quando eu estava no início da minha carreira, chama Ócio Produtivo. Antônio Meneghetti é o escritor. Esse Ócio produtivo. Ócio Produtivo. Esse livro me deu um pensa totalmente diferente, porque ele dizia que de vez em quando era bom você parar assim no meio do dia e fazer algo inusitado. Tipo, ir ao cinema, que tem que falar isso. Mas como eu vou pegar um matinê, devo me pegar lá naquele lugar, imagina um cara me contratou para vender a casa dele, me encontra lá na sessão da tarde do cinema para fazer um negócio desse, não tem cabimento, não pode ser que um negócio desse aconteça. Mas eu resolvi não fazer assim e tal assim, mas fazer uma caminhada, por exemplo, estava pegando fogo, aqui ó, tem dia, você sabe disso, estava pegando fogo, eu largava o povo tudo assim, saía andando lá, era centro, só existia vida útil comercial no centro de Goiânia, né? Então eu saía, pegava ali, descia para a Rua 7, era um sobrado, a gente descia, aí eu ia até na Avenida Anhanguera, ia pensando, conversando comigo mesmo, vendo pessoas, fazendo negócio assim, interessante. De repente, um clique, vinha para um negócio. Teve vezes de eu voltar correndo no escritório para aproveitar a ideia. Assim, caramba, por que eu não pensei nisso antes? Vou fazer agora. Então, assim, é ócio produtivo. Se eu tivesse ali, batendo a máquina, naquele tempo era bater máquina, não tinha computador não, fazendo um negócio, e tal, aquela ideia não teria aparecido. Aquela ideia fazia a gente andar passos largos naquilo lá. Aí eu chamo isso de criatividade. A outra coisa que eu achei muito importante, assim, pelo menos na nossa carreira, é a disciplina. Toda a vida eu gostei de acordar às 5 da manhã. Eu me lembro
dos 16 para os 17, essa fase que eu te contei aqui, eu morava numa república ali, abaixo da Paranaíba, chamava de setor central também, mas era a parte de baixo da Paranaíba. E eu levantava 4 e pouco, e as primeiras vezes que eu corri lá, eu corri descalço, em volta do mutirão. Dava a volta lá. Por que descalço? É porque o meu tênis não estava bom. então eu ia lá. Meu Deus. Então eu corri lá, algumas vezes daquele jeito lá. Agora, por que eu, que não estava nem me alimentando bem, me interessava por fazer corrida cedo? Eu um dia vi um cara falando do teste de Cooper. O cara falou lá que aquilo fazia bem, que aquilo deixava a pessoa mais motivada para trabalhar de dia, para fazer uma série de coisas daquele jeito. Eu acreditei nisso, porque eu acho que um homem sem fé, ele não vai a lugar nenhum. Você precisa acreditar. Você precisa assim. Nem Deus gosta de quem não acredita. Ele fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não consegue agradar a Deus sem fé, você vai agradar quem? Não é? Então você precisa falar assim, cara, eu acredito. Então eu creio, eu sou um homem de fé. Aí eu fui lá, dava a volta. Aí quando eu chegava, estava começando os primeiros caras a levantar lá e fazer aqueles negócios. Não sei se você conhece República, acho que não, você é bem novinho, mas República era um lugar... Dos estudantes. Dos estudantes, mas era assim, um banheiro, cara, para todo mundo lá. Então, e aí você tinha que sair do quarto que você estava, enrolado numa toalha, passar perto do punhado de cara para tomar banho lá. Então, você voltava daquele lugar lá, ia lá, tomava banho, né? E ia botar sua roupa para trabalhar. E essa arrancada, né, você falou assim, da prosperidade, cara, um dia desse eu participei de um podcast de um outro colega nosso, e o cara falou um negócio de prosperidade, eu falo a verdade para você, eu acho assim, a maior prosperidade de um homem é quando ele, no alto da sua vida, os seus filhos, por exemplo, podendo ir para qualquer lugar, escolha passar as férias com você. Para mim, isso é sensacional. As minhas filhas moram lá em Houston e, graças a Deus, têm a condição de ir para onde elas quiserem lá. Elas ficam loucas para saber aonde é que eu estou indo para ela ir, para a turma ir junto. Para mim, não tem ninguém que ganhou um dinheiro maior que esse na minha vida. Assim, sabe? É você criar uma família. Isso tem um valor inestimável, não tem preço. Não tem jeito de você falar assim, o dinheiro pode comprar uma coisa assim. Por isso eu falo que isso aí é um dinheiro que ninguém ganhou. Porque isso suplanta a parte econômica financeira. E não é filosofia isso, não é lorota, não é teoria. Isso é realidade. Isso é verdade. De que vai adiantar você coberto de grana, cheio de um punhado de coisa e a sua família todinha brigada de mal com você? E para que serve uma vida assim? Para mim não tem sentido. Esse é o meu valor. Então, quando eu vejo uma coisa desse jeito, eu falo para você, aí sim há prosperidade. Eu conheço muita gente bilionária de dinheiro e não é próspera. E eu conheço gente que mora em rancho e é próspera. Então não se trata do quanto você conseguiu amealhar de dinheiro, se trata dos seus valores, daquilo que você tem como valor. Estou falando isso aqui para um cara morar em rancho? Não. Estou aqui falando para um corretor escutar e falar, não, eu tenho que ficar preguiçoso, deitado no meu divã, no meu sofá, no meu lugar. Assistir uma Netflix. Assistir uma Netflix ou qualquer coisa que eu valha. Não, eu estou dizendo que você precisa estar em paz consigo mesmo. E aí, os seus valores precisam ser respeitados. Você não pode ter medo. Eu vou contar uma coisa para você. Primeiro conselho de uma transição que eu ouvi assim e que fez sentido demais para mim, eu li e falei, isso aqui é coisa bacana, foi quando Moisés foi passar o legado dele para o Josué. E aí Deus vira para o Josué como um conselho para ele, para falar assim, da agora em diante eu vou falar para você um mandamento novo. Sabe o que ele falou? Ser forte e corajoso. Esse é mandamento, professor. Seja forte e corajoso.
Aí as pessoas falam, então quer dizer que eu tenho que lutar MMA, UFC para ser forte, tem que puxar ferro o dia inteiro, Pular de eu paraquedas. tenho que ser corajoso, pular de paraquedas ou coisa que eu valha? Não, é porque as coisas de Deus é um pouco invertido. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. A coragem para Deus é um Jesus ir para a cruz e podendo mandava jogar fogo, por exemplo, em todo mundo que estava ali e vencer aquela batalha abrindo a boca. Ele escolheu abençoá-los. Então, assim... Isso é coragem. Isso é coragem. Isso é coragem. Seja forte. Forte. Forte é uma pessoa que mesmo podendo bater na outra, suporta. E não bate. Isso é fortaleza. Eu sei lutar desde 7 anos de idade, eu aprendi. Agora, eu sou forte é quando eu bato em alguém, ou eu sou forte é quando alguém vem me atacar e eu suporto? É quando eu suporto. Com certeza. É quando eu suporto. E a minha fraqueza será, sabe quando? Quando eu for lá e dar um pau no carro. Você entendeu? Essa aí é a fraqueza. Então, ser forte e corajoso. Entenda o processo. Eu preciso ter a coragem de levantar cedo. Eu faço uma coisa interessante, eu quero falar aqui também. Eu costumo falar das coisas que eu ouvi de Deus a respeito de mim. Eu gosto de olhar no espelho e falar que eu sou um abençoado. Eu costumo falar que eu sou próspero. Eu costumo falar que eu sou corajoso. Eu costumo falar que eu sou um homem de fé. E eu falo olhando no espelho. E eu faço isso às 5:pouco da manhã. Então isso é uma autoajuda? Não é ajuda do alto. É diferente. É diferente. E começa com isso, né, Ricardo? Começa um dia. Porque que você falou da fé. Acreditar verdadeiramente. Exatamente. E assim, eu acho que você é o que você acredita, né? Exatamente. Você é o que você acredita. Então, se você acredita nisso, Eu vou ajudar vocês. se você se vê e profetiza isso, se você não estiver, você será isso. Você estará. Exatamente. Eu acredito muito também no poder da mentalidade. E você falou que começou Crise, aos 7 né? anos. Crise. Sim. Esse negócio da crise, você pega a história da humanidade. Qual dos homens bem-sucedidos que você conhece, por exemplo, assim, do povo hebreu, que não passou por uma crise, ou por várias crises? Você começa com Adão. Não existe, né? Começa com Adão. Todos tiveram. O Adão já começou, a gente vendo lá, ele tinha tudo para socorrer a mulher dele, ele deixou a serpente enganar e já entrou em crise. Ou não? Não foi? Sim, foi. Aí você já começa desse jeito. Aí você pega o segundo, pega o Noé, por exemplo. Nossa Senhora. O Noé estava em crise, a encrenca que ele aprontou. Aí você vem, vamos pegar, por exemplo, Isaac, Jacó, Abraão. Sai do meio da sua parentela. Esse povo deixou de prosperar? Não. O contrário. Toda vez que foi provocada uma crise na vida deles, mais eles prosperaram. Toda vez que você precisa se fortalecer, você precisa passar por um teste de resistência. Tem ninguém que tem resiliência sem ter passado por um desafio. Senão você é um menino criado com leite de caixinha, aquele que não suporta nada, que não dá conta de fazer absolutamente nada. Aí não consegue. É na crise que se fortalece, né? Exatamente. O Ricardo, e você faz boxe tem muitos anos também, né? Faço boxe há mais de 40 anos. Meu Deus. Então você está falando para mim, você comentou aí, que o sucesso, ele só existe com a disciplina. Não. Eu acho que tem gente aí que não é disciplinado e ainda conseguiu um tipo de sucesso. Talvez não seja uma verdade dizer que só existe. Mas eu creio que o maior Você caminho... conhece alguém que tem sucesso que não tem a disciplina? Que não tem disciplina? Eu conheço, assim, depende do que a gente chama de sucesso. Porque também tem isso, a gente precisa... Essa questão da avaliação do sucesso... Se for um atleta de sucesso que não tem disciplina... Por exemplo, eu não posso citar, mas eu conheço um cara lutador, que
ganhava todos os combates, não gostava de treinar, chegava atrasado para o treino, e aquele negócio todo. Mas é uma raridade que você não pode colocar ele numa métrica. Ele é exceção. A regra é uma exceção. Por isso que eu falei para você assim que eu não quis afirmar assim 100% que todo, mas eu posso afirmar que o maior caminho, por exemplo, para alguém ser bem-aventurado é essa pessoa ser disciplinado em tudo que ele for fazer. Então, você quer mesmo ser bem-aventurado na sua vida, tenha disciplina. Você ter disciplina não tem jeito. Seja para fazer qualquer coisa, você tem que ser disciplinado. Eu duvido que você não seja um homem disciplinado. Você é disciplinado. Não, eu sou. Então assim, Realmente. E tem que ser intencional. Não é um negócio assim porque você nasceu com isso. Disciplina é ensinável. Você vai conversar com gente ali daqui a pouco. Disciplina é ensinável. Disciplina você ensina e treina, sabe? E quando eu treinava esses meninos no início, que eu falei pra você, que eu comecei meio de trás pra frente, eu comecei treinando gente. Não peguei os meninos do Colu e foi lá fazer as coisas. Cara, você sabe o que eu fazia? Por exemplo, atrás da Mabel, tinha um loteamento chamado Jardim Áurea. Aí nós íamos lá à noitinha, igual tá ficando agora, e a gente ia começar a venda, vamos supor, na segunda-feira, e hoje é quinta. Aí saíamos uns 10, 12 pessoas, parava lá em cima, ele era um lugar alto e plano, aí a gente apagava as luzes dos carros que nos levaram. Tá? Aí eu pedia para todo mundo fechar os olhos. Aí eu falava assim, o que você está sentindo? Eu falava assim, estou sentindo um vento fresco passar aqui. Uma brisa batendo no meu... E quando você está com o olho fechado, o que é que você está... Não, parece sim. Eu estou com o olho fechado, mas eu estou percebendo que tem luzes na minha frente, porque eu estou vendo aqui. Então você consegue ver a cidade. Tal. Tudo sensorial. Agora, quem me ensinou? Eu sei, foi Deus. Porque não tinha acontecido nada disso. Mas as experiências no próprio local. A venda. Então saía aquele povo lá, nós íamos anotando. Chegava no outro dia, a gente falava, agora vamos ver que se todo mundo... O que é que nós percebemos lá? Percepção de realidade. Porque eu não estou mentindo para ninguém. Quando eu falar, eu falo com verdade. Eu vou falar a maior verdade que alguém já ouviu, porque é a minha verdade. Eu vi aquilo acontecendo. Não tem jeito de ninguém tomar a venda de um homem desse jeito. Ninguém perde venda. Vai amar mais quem vai vender mais. Eu tenho falado isso em muitos lugares. Vai vender mais quem amar mais. Porque se trata do outro, não se trata de você. O dia que você esquecer seu honorário e prestar atenção no outro, seu honorário vem de um jeito que você nem percebeu que ele chegou. É assim que funciona. Na minha vida foi assim. Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu focava na comissão. Não dava certo. 90% dos negócios caíam. Então, depois que eu comecei a focar na satisfação do cliente, na qualidade do atendimento, em fazer um bom negócio para o cliente e não um bom negócio para mim, aí deu certo. O que você falou. Quando eu comecei a entender para atender, quando eu comecei a perguntar mais do que falar, do que afirmar, mas entender e mostrar. Realmente isso aí é uma verdade absoluta. Esse aí é um negócio que não tem jeito de você falar assim, eu conheço um que fez... Não dá para se enganar. Não, de maneira nenhuma. Por isso que vai vender. E é sensitivo. Não parece poesia? Parece. Vai vender mais quem amar mais. O cara fala assim, esse cara é um poeta. Isso não pode ser verdade. Mas gostei, viu, dessa frase. Vai vender mais quem amar mais. Gostei muito. Mês que vem, eu acho que esse mês eu termino um livro que eu estou escrevendo. Olha isso. Esse livro chama assim... Eu quero isso se você te fizer o lançamento, hein? Olha só para você ver o que é... Comprar e seu autógrafo. Olha o título do livro, por enquanto, se eu não mudar até o fim. Mas ele é assim, o melhor negócio da Terra, reticências, 3 pontos, é a Terra Prometida. Bom. Esse é o título. Legal. Que está lá. Forte, hein? Porque é um contraponto que eu estou fazendo das coisas que estão sendo pregadas hoje e da realidade. Sabe? Assim, do Ricardo
no aspecto alvarenga de olhar para o honorário primeiro do que para a gente, e do Ricardo transformado, que é parecido com essa sua história. Assim, você olha e fala assim, poxa vida, cara, eu tô atrás, olha. Quando eu tô precisando, cara, vou falar um negócio pra você, quando eu tô precisando de água, não adianta você vir com uma filosofia para mim que eu quero beber a água, entendeu? Então o cara sai doido naquilo, e ele só dá conta de ver aquilo. E aí, quando você consegue suplantar o seu desejo primeiro, você esquece que você está com sede primeiro. Aí você começa a pensar em outras coisas, logo, você nem está pensando nisso aqui, a água chega. É o negócio mais louco do mundo. Porque a gente, às vezes, você tem um problema para resolver. Se você focar no problema, não resolve. Ele só cresce. Ele potencializa. Agora, cuida de alguém, sai ali agora, tem uma casa ali, eu vou citar isso aqui, que a gente participa lá, a gente é fundador desse lugar, lá em frente à Aldeia do Vale, chama Projeto Emanuel. Eu já levei muitos amigos meus empresários lá que estavam com problema. A hora que o cara sai de lá, o problema dele está resolvido. Porque ele viu... Que não tinha problema. Assim, para eu dizer que eu tenho um sofrimento, Dostoiévski já dizia, precisa ter dignidade no sofrimento. Porque tem sofrimento que não é digno. Então como é que você vai falar de uma coisa pela qual você não tem nem dor por ela? A maioria das pessoas que dizem que sofrem hoje não tem sofrimento nenhum, é tudo psicológico. As pessoas têm síndrome do pânico, as pessoas têm um bocado de coisa. Não estou dizendo que isso aí não seja um problema sério. Eu estou dizendo que a maioria é criada, é psicossomático. A pessoa vem fazendo aquela coisa ali e são problemas gerados pelo egocentrismo. Se colocar no centro de tudo. Então, como eu sou o centro de tudo, eu só penso em mim. A hora que eu só penso em mim, meu foco é em mim, aí o problema é em mim, tudo é em mim. Vai lá ver o outro. Dá uma atenção ali. A hora que você volta, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu sou um idiota. Eu estou falando isso porque eu tive essa experiência. Eu fui num lugar um dia, dessa mesma maneira, por isso que eu quis fazer esse lugar, ajudar a fazer. Pensando que eu estava com um problema, fiquei envergonhado de chamar o meu de problema. Então, assim, falei assim, cara, você está maluco. Fica constrangido, né? Eu falei assim, cara, você toma vergonha na sua própria cara. Peraí, você não tem... Mas né? A minha percepção de mundo, inclusive em termos de deixar de ser negativo, de reclamar, quando eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário, comecei a andar em Aparecida, ia lá no Itamaraty, ia lá no Continental, Buenos Aires. Alvorada Sul, Alvorada Oeste. E eu lembro uma vez que eu fui lá no Continental, atrás do Sepaio, não tinha casa de alvenaria. E aí eu cheguei no lugar do Sol. Isso. Cheguei no lugar lá, aí fui procurando um lote, a pessoa perguntou, conversou, falou assim, você aceita uma água e tal, um café? Aí ela abriu a geladeira dela, o Ricardo só tinha a garrafa de água. E a geladeira, detalhe, a geladeira não tinha eletricidade. É só para armazenar. Só para armazenar. Não gelava. Naquele momento eu vi que eu não tinha problema. Naquele momento eu pensei em entender. É disso que nós estamos falando, meu irmão. É disso. É quando a gente pode olhar para o outro. É a viagem mais distante que tem por causa do nosso egoísmo. É porque é difícil você fazer isso. É difícil você ir e entrar no verdadeiro âmago da questão, do problema do outro de verdade. Porque hoje as pessoas estão cumprimentando as pessoas por mera formalidade. Então a pessoa fala bom dia para você sem desejar um bom dia. Quando eu deveria, de todo o meu coração, do fundo da minha alma, eu devia desejar um bom dia para você mesmo. Tem gente que está tão mal-humorada. Um dia foi dentro da academia, eu cheguei, eu tenho mania de cumprimentar as pessoas e eu falo com intensidade, eu falo mesmo, eu desejo bom dia de verdade. Aí eu passei perto de uma moça e falei assim, bom dia. Ela falou assim, não sei para quem. Eu voltei, falei, não tem cabimento.
Não é possível. Falou a pessoa errada. Não, eu falei, não, eu não vou nem fazer ginástica. Enquanto eu não convencer essa mulher que ela tem um bom dia, não tem jeito. Eu não sei pra quem. Eu falei, não pode ser que eu ouvi isso, cara. Falou a pessoa errada. Cara, então assim, você nota que tem gente aí que tá com tudo e não aproveita, não tem nada. Porque tá vivendo no tempo errado. É outra coisa que eu tenho tentado fazer com que as pessoas reflitam muito sobre isso, é essa questão da gente viver fora do tempo. Tem pessoas vivendo no passado e tem pessoas vivendo no futuro. Quando o único tempo que se pode realizar é o hoje, é o presente. E aí, o passado traz nostalgia, o passado te deixa melancólico, o passado traz depressão, e o futuro traz ansiedade, o futuro traz incerteza, traz uma série de outras coisas. O único que traz saúde que você pode realizar é aquele que Deus te deu. Por isso que ele chama presente. Presente é porque é uma dádiva. Nossa. O tempo presente, cara. Só que as pessoas estão fazendo assim, elas estão desperdiçando. Você não tem jeito de viver no ontem. E também não tem jeito de você viver no amanhã. Você só tem o hoje. Então por que é que você está vivendo fora do seu tempo? Não tem jeito de você viver fora do seu tempo. O amanhã, quando ele chegar, ele não existe. Porque o amanhã será hoje. Pensa para você ver. Amanhã, o que é, por exemplo, a eternidade? A eternidade, pelo menos para mim, é um dia do qual não haverá treva. O dia que não tiver noite, ele é eterno. Deixa eu te contar o dia. Acabou. Então, a luz perfeita, o dia que ela vem e ela iluminar de uma vez por todas, não vai haver treva. Não havendo treva, não tem separação do dia e da noite. Esse é o dia perfeito. Nunca mais terá fim. Por isso que a gente tem que ser luz na vida dos outros. Uau. É. Uau. Que aula. Meu Deus. Sem palavras. Ricardo, uma pergunta rápida para depois ter uma pergunta mais longa. Você sempre foi ambicioso? Ambicioso, não ganancioso. Eu sei que você não é ganancioso. Ambicioso, você sempre foi. O que você acha da importância da ambição na vida do ser humano? Eu penso assim, como a gente é a imagem e semelhança do Criador, eu acho que os projetos de Deus são muito ambiciosos. O projeto de Deus é coisa que transcende o conhecimento humano. E ele é um empreendedor nato, o maior empreendedor do universo é Deus. Então, se nós somos imagem, e pelo menos deveríamos ser, imagem e semelhança dele, nós temos que ser semelhante a ele, nós temos que modular, a gente tem que modelar o aspecto de Deus, por exemplo. Então, ele é o maior empreendedor do universo, ele do nada ele vem e cria as coisas. Então, nós temos que ser que nem o Pai. Os projetos de Deus são ambiciosíssimos. Então, o ser humano que tem essa ambição positiva, ele é o que mais produz. Esse tem o maior potencial que o universo pode encontrar. Porque esse falou assim, é comigo a realização. Eu vim para realizar. E aí ele não vai dormir um dia sequer sem que ele tenha realizado. Então, desse jeito, eu sou assim... Porque o que acontece? As pessoas, às vezes, têm inveja da outra. Esse é talvez seja um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter. Então, e ele é tão nefasto, esse sentimento, que praticamente ele quase não merece perdão. Ele não tem jeito de receber perdão, porque só é perdoado aquilo que você confessa. E o invejoso não confessa. O invejoso não confessa. E toda inveja, ela começa com admiração. A maioria das pessoas, ele começa te admirando, mas aí quando ele não consegue galgar os passos que você vai, ele se torna um invejoso seu. Isso é quase que invariavelmente, não vou dizer que são todas as vezes, mas quase que invariavelmente acontece assim. Então, quando você, então, pode passar para as pessoas essa ambição para que as coisas sejam realizadas, porque nós estamos aqui para fazer essa roda girar. Deus chegou e falou assim, cara, eu vou dar esse tanto de coisa para você aqui, mas você governa. Assim ou não é? Você pega Gênesis e fala assim,
Você tem governo sobre as Parábola coisas. dos talentos, inclusive, diz sobre isso. Né? Dá isso aí, eu estou te entregando coisas, você não vai enterrar, pelo amor de Deus, não é isso? Isso. Então tá aqui, o cara que enterrou, ele chamou de servo inútil. Então assim, Você teve medo, né? você quer ser uma inutilidade nos planos de quem te criou? Não, então eu não quero, não é isso? Então não, então eu tenho que ser ambicioso mesmo. Porque aí eu vou chegar e vou olhar e vou falar assim, olha, eu quero realizar. Mas como é que eu faço para realizar? Puxa vida, tem um menino lá, cara, o Guilherme Alvarenga, esse cara começou ali com a mesa de vender cerveja, com o negócio lá do tal. Pô, o cara tá com 4 lojas na cidade aí. Tem 2 caminhos para mim. Ou eu tenho inveja de você, ou eu te modelo. Eu tenho que te modelar. Eu não posso ter inveja de você, porque na inveja eu não vou produzir nada. Eu vou torcer para que você não tenha. Eu vou ficar tentando fazer um voodoo com você, um trem que vai lá, para ver se você não vai. Agora, na modelagem é diferente. Eu vou pegar e falar assim, o que esse cara faz? Pô, não, ele acorda cedo pra caramba, então eu vou acordar cedo. Pô, esse cara, quando ele chega lá no negócio, ele faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Rapaz, então eu vou lá, vou pedir uma entrevista com ele. Fazer que nem o Jorge Leman fez lá com o tio lá do tio Sam, dono do Walmart. Pediu uma entrevista com aquele cara. Pô, Jorge Paulo Leman é o homem mais rico do Brasil. E foram lá os 3 mosqueteiros lá do Garantia e foi pedir uma conversa com o cara para modelar ele. Para falar o quê? Sim, uma entrevista. Vou perguntar para você, o que você faz, cara? Como é que é? Como é que é seu dia a dia? Como é que você acorda cedo? Você vai para onde e tal? Quando você quer treinar alguém, hoje, as grandes universidades pede para um executivo que tem um padrão legal admitir um rapaz daquele para passar 2 dias, mas desde a hora que o cara vai tomar café da manhã, ou antes do café da manhã, de passar o dia, como é que ele toma a decisão, depois como é que ele vai na ginástica, como é que ele trata os outros, como é que ele faz aquela rotina, coisa. né? Exatamente, mas é o dia da pessoa. Para que isso? Para modelar. Você falar assim, o que eu posso pegar do Guilherme, o que eu não pego, né? Esse cara faz uns trem aí também que eu acho que não é legal, não. Então aqui eu tiro. Mas o que ele faz de bem, esse eu vou fazer. Então isso é legal demais, cara. Aí ninguém precisa invejar ninguém, cara. Sabe? Ninguém precisa. Todo mundo tem essas qualidades. E não adianta, né? Só atrasa. Até porque, é mais assim, ó. Até porque não adianta, né? Porque se adiantasse, se falasse assim, não, eu vou ter inveja, eu vou ser um bam, aí tudo bem. Compensaria. Mas agora, desse jeito, não. Se usar essa mesma energia, o tempo da inveja, para modelar e aprender, né? Com certeza pode, daqui a um tempo, tá até melhor, ter mais... Ué, eu compenso de ladrão. Você já viu o plano de ladrão? É muito mais difícil que trabalhar. Pois Então, assim, eu fico pensando, cara, não, ele corre muito mais risco, velho. Então eu fico pensando assim, eu falo assim, cara, o que é isso? Se esse ladrão aprendesse a trabalhar, eu nunca mais queria mexer com roubar. Eu fui pregar esses dias lá no Projeto Emanuel, fui falar lá, e lá tem muita gente que vem dessa área, né? Desse ramo. Aí, eu tava conversando com ele, eu falei, cara, vou falar um negócio pra você. Você é muito mais talentoso. O que você faz é muito mais difícil de fazer do que eu faço, por exemplo. Então é o seguinte, vem pra mim, faz os negócios do jeito que eu tô fazendo aqui, cara. Eu não vou modelar você de hora nenhuma, porque eu não tenho nem coragem para fazer esse tipo de evento. Agora você pode fazer comigo aqui, ó, né? Então tá aqui, ó, vamos fazer, cara. É verdade. Realmente. Corre muito mais isso. Ricardo, e você falou sobre uma coisa, antes de você falar, pelo que eu te conheço, eu já sabia que uma das palavras que você falaria sobre o que fez você continuar crescendo, é isso, porque quando eu olho para você, eu vejo uma pessoa moderna, eu vejo uma pessoa, e realmente, se eu ficar sem te ver 1 ano, você fez alguma coisa, você se cuidou, você melhorou sua aparência, sempre que eu te vejo, você está cuidando de tudo. Você está cuidando do físico, você está cuidando do mental, você está cuidando do espiritual, né, do Walmart. E essa questão de longo prazo, né? Igual você está falando desse empreendimento aí de Valparaíso, eu não sei se você pode comentar, mas se você puder falar qual que vai ser o VGV lá, não sei se é VGV e tal, e quanto tempo que vai ser levar esse empreendimento para ficar pronto. Porque isso tem a ver, só para completar, com ambição. E o que eu mais gosto realmente dessa ambição é porque eu conheço algumas pessoas, mas
que você ajudou, que você ajuda, e que o quanto que o seu transbordo, né, a sua ambição, contribui com centenas, talvez milhares de pessoas, com o Estado, com a economia, com o município, com a União, com tantas famílias que têm sustento, que têm trabalho, graças à sua inquietude, graças à sua ambição. Isso. Posso complementar? Claro. Ricardo, e no fundo você já tinha pensado, vou fazer uma cidade, já tinha passado isso na sua cabeça? Aqui, ó. Interessante, né? Um dia eu tive uma notícia ruim. Eu tinha 13 anos. A minha madrasta chegou e falou assim: seu pai adoeceu, o homem da casa é você. Aí me deu um desespero, cara. Porque assim, vamos falar a verdade, eu não sabia por onde começar. Peraí, eu sou o homem da casa? Como assim? Como é que eu trazer sustento para alguém? Onde eu só fui sustentado? E eu sei que eu saí assim, um pouco desesperado, um pouco aflito. E eu lembrei que o meu tio, a gente estava morando numa cidade que meu pai foi lá para fazer uma obra de reforma de um grupo escolar, na outra cidadezinha perto, uma pracinha. Aí ele pegou o centro daquela cidade, das 3 cidades, e foi morar numa, que é Iporá. Lá na frente da outra era Morinópolis, para trás aqui um pouquinho era Israelândia. O cara que chama Israelândia era um cara que chamava Israel de Amorim. E eu ficava pensando quando eu era menino assim, como é que é um cara fazer uma cidade? Sabe assim, como é que uma pessoa faz uma cidade? Eu ia pôr o nome dele, Israel de Amorim, Israelândia. O Amorim, Amorinópolis, ele fez 2 cidades, não uma, mas 2 cidades. Poxa, esse negócio me mexeu comigo. Eu achava esse negócio assim fantástico, sensacional. Como é que uma pessoa pode projetar para o outro viver, né? Assim, uma coisa é eu fazer a minha casa, outra coisa é eu fazer para o outro. Como é que eu vou pensar como é que você quer viver? Por que eu vou pensar que você quer viver perto de mim? Assim, você passar e eu comprar uma coisa de mim. Isso me inquietava. Mas o meu desafio naquele dia era o negócio do sustento. Aí, meu tio vendia uns bolos, aquela forma, vocês devem conhecer, uma forma desse tamanho assim, e eu saí com ele algumas vezes, ele cortava um bolo, cara, ele cortava um bolo desse tamanho assim, cortava um bolo e falava para mim, põe lá na vitrine do bar, da venda, do lugar que a gente ia. E eu que montava o lugar para vender o bolo que o cara olhava pelo balcão, correto? Só que aquilo era consignação, eu nunca vi um negócio pior. Você põe o bolo novo, olha o negócio do jeito que é. Se não vendesse, não vendia, você voltava no dia, pegava o bolo velho e dava um bolo novo pro cara. Aquilo não dava louco. O meu tio fazia aquele tanto de bolo, fazia aquele tanto de coisa, aquele negócio. E eu fui com ele algumas vezes. Cheguei lá perto do meu tio e falei, tio, o senhor me vende uma forma de bolo dessa daqui, porque para eu vender aí, mas essa eu que vou vender, não vou vender com o senhor não. Aí, para eu pagar na sexta-feira, ele falou, vai vendo. Qual foi a minha ideia? Naquelas obras que meu pai estava tocando lá, eu vou vender para esse povo durante a semana e recebo na sexta, porque o pagamento deles era na sexta, às 5 horas da tarde. Aí meu tio veio lá com a forma, pegou assim e veio com a espátula, para cortar do tamanho que ele cortava. Eu segurei a mão dele. Meu tio conta isso, ele está vivo. Aí meu tio, eu falei, não tio, peraí, o que eu achava? Para que aquele bolo daquele tamanho? Aí eu fui lá, onde ele fazia um bolo, eu cortei e deu 4 bolos. Porque ele era alto, o bolo dessa altura assim, ó, que era aquela forma. Então quando você cortava, o cara, meu tio fazia um bolo desse tamanho, cara, aquele negócio era assim. Aí eu fui lá, cortava aqui em cruz, dava 4 bolos. Eu peguei e cortei o bolo desse jeito. Porque o cara não estava querendo comprar um bolo grande, ele queria comprar um bolo. Correto ou não? Eu saí e foi um sucesso. Eu vendi durante a semana. Até tem uma história interessante, porque um servente pedreiro virou para mim e falou assim, por que você não vende esses bolos também lá nas primas? Eu pensei que prima eram as minhas, né? Porque eu tinha umas primas morando lá, né? E depois eu fui descobrir que não eram as minhas primas, mas eu fui lá no lugar e eu vendi lá. E quando eu vendi, elas vendiam, pagavam, diferente deles, pagava à vista, pagava à vista, e recebia lá. Então, assim, acabou que eu fui pagar o meu tio na quarta-feira.
Quando eu paguei meu tio na quarta-feira, ele me deu 2 latas, começou a vender 2 para mim. Com as 2 latas que ele estava fazendo lá, eu virei um empresário do bolo naqueles dias lá e aprendi um conceito que eu trouxe para o mercado imobiliário, que foi de fazer lote pequeno. Porque o que acontece? O lote grande, toda vez que você faz com ele, tem muito valor agregado e as pessoas não conseguem comprar, porque passa o preço para lá. No meu caso, quando eu cheguei para cá, os lotes que vendiam aqui, você pode ver, o setor Bueno é 700 metros, o Coimbra 500 e tantos. São lotes grandes. Os menores que tinham era 530, 525, 550, era desse jeito. Aí, depois, além dos projetos, o mínimo era 360 naquele tempo. Mas aí, nós falamos assim, não vamos fazer todos os lotes. Mas se você perguntar para uma pessoa, ele falava assim, não, eu quero um lote grande. Mas a segunda pergunta ninguém fazia. Você pode pagar por ele? Ninguém fazia. Então, o que acontece? Você continuava fazendo a mesma coisa por repetição, porque você não fazia entrevista. Que é até hoje que a turma faz corretor de imóveis, o pessoal. Você não pergunta e tal, e vai indo. De repente, eu comecei a entender esse jogo lá, e eu falei, é o negócio do bolo. Assim, meu tio, aqui é treinar, meu tio tá dando bolo pros outros, que o cara não tá pedindo. Não, ninguém queria um bolo daquele tamanho. Você vê que cada coisa... Tudo se aprende. E aí eu entendi que o conceito lá do bolo me inspirou para fazer um negócio que depois deu certo aqui, desse negócio de fazer. Porque o cara está preocupado em ter uma casa, o cara está preocupado em ter, no início da carreira dele, ele quer ter apenas... Falta 3 ainda. Aqui, ó. Então, assim, é sempre assim. A gente ser inspirado e inspirar. Eu acho que essa troca, sabe? Porque tudo na vida nossa é energia. A gente fica pensando assim, ó, entre mim e vocês aí, o que está vendo aqui? Tem uma xícara, tem uns biscoitos, pão de queijo, tem garrafa, você só está vendo o que é visível. Mas muito maior do que o que você está vendo é o invisível que é entre nós. E é tudo campo de energia. Tudo que está acontecendo aqui é transmissão de energia. A vida toda, a parada é de energia. É de energia boa ou ruim. É de coisa transmitindo. Mas é muito mais do que o que a gente consegue ver. E a gente chama de concreto aquilo que você pega. E quando você vai falar espiritualmente, concreto é aquilo que você não vê. Não é isso? Isso. A fé é a certeza das coisas que se espera e não se vê. E convicção de fato que não se vê. De fato você não vê. Então você olhou, não viu, mas você crê que vai acontecer, é fé. Então assim, ambição, falta 2. É o seguinte, ambição tem tudo a ver com realização. Sem você primeiro ter a ambição de fazer, você não realiza. Porque tem gente que está pensando que acorda cedo e alguém vai... Acho que é só acordar cedo, né? Acho que é só acordar e alguém cedo. vai chegar para ele e falar, não, porque eu fiz isso, porque eu orei a Deus e agora eu estou aguardando. Eu já vi pessoas falarem para mim, da minha família, chegam para mim e falam assim, olha, eu vou falar um negócio, eu já orei a Deus, estou esperando aqui, vai acontecer, alguém vai chegar aqui para mim e vai fazer um negócio acontecer e tal. Pode ser até que aconteça, mas eu vou dizer um negócio para você. Lá no Pará eles têm um ditado que eu gosto muito, eles falam assim, ó, é melhor andar à toa do que ficar à toa. Esse é um ditado lá do Paraense. Toda vez que você sai, eu nunca vi alguém que sai de casa, sai para fazer alguma coisa que ele não encontra uma pessoa, que ele não fala de alguma coisa, e se ele sair para pensar, para respirar energia positiva, ele encontra uma oportunidade. Eu ainda não vi. Se você sair hoje, eu faço um desafio para você, sai durinho daqui, sem nenhum centavo no bolso, eu faço um desafio com você. É você chegar no Buriti Shopping, você ganha um dinheiro. Se tiver energizado. Você não tem jeito de não ganhar. Mas essa pergunta do João eu achei muito interessante. Então, nessa época você começou a pensar numa cidade? Foi. Eu pensei assim, poxa,
Terminando. Ih, já passou, foi muito. Tem gente, eu falei assim, será que tem gente que faz cidade? Eu estava pensando que cidade só o poder público podia constituir, mas você olhando bem, nenhuma cidade começou com o poder público, pelo menos as brasileiras, fazendo a cidade. Né? Porque é um ato muito espontâneo, é o ato do ser humano querer se agrupar, viver em sociedade, né? Porque se trata de pessoa. Tem invertido muito essa ótica. Os planejadores de cidade hoje já estão planejando cidade para coisas, quando deveria pensar em cidade para pessoas. Uma pessoa que é o que deveria ser a autoridade máxima de uma cidade, às vezes ele tem que passar correndo numa rua em detrimento da pessoa humana a favor do carro. O carro nunca foi mais importante que uma pessoa. Está no cargo errado. Exatamente. Então essa inversão de valores, ela vem para tudo na nossa vida. A gente está invertendo tudo. O que tinha que ter valor não tem. Por exemplo, qual que é mais importante? Você ser ou você ter? Ser. Ser. Mas todo mundo está querendo ter. E ninguém está querendo saber o que você é. E ter antes de ser, né? Ninguém está importando. Rapaz, se você é um cara culto, se você tem um bocado de coisa para transmitir para aquele povo de verdade, não. Se você não parar um automóvel bacanão aqui, fazer um punhado de coisa aqui para o povo pensar e falar assim, não, eu quero andar perto desse cara aqui, porque ele tem, não é porque ele é. Entendeu? Então, essa questão, ela tem acabado com a sociedade. O povo que nós estamos modelando, tem nada contra as pessoas que estão aí ensinando na internet, mas eu estou notando essa inversão de valor, ela agravando. Por quê? Porque a pessoa, quando ele vai fazer uma coisa lá e ele quer que alguém modele ele para ele ensinar alguma coisa cobrando, ele quer mostrar, não uma prosperidade, ele quer mostrar uma riqueza material muito assim, né? O cara quer mostrar o carro que ele está andando, ele quer mostrar um item que ele utiliza, que ele usa, para falar assim, o cara olhar e falar assim, cara, eu preciso andar perto desse cara aí, porque se ele conseguiu, eu vou conseguir também. Mas não está ensinando ser. Ele tá captando a pessoa, a vara de pescaria dele é para o ter. E esse negócio aí não tem jeito de você produzir fora disso. Você só vai produzir mercenário. Você só vai produzir quem anda com você por causa de dinheiro. E depois você vai falar, puxa vida, cara, com a carinha de choro, o cara era tão meu amigo, eu trouxe ele pra cá, fiz ele não era ninguém. Rapaz, você só ensinou ele a ser mercenário. Entendeu? Falhou nisso, né? Falhou na intenção. Pode, cara, ganhar muito dinheiro e tudo, bacana demais, mas não se trata só disso. Eu acho que essa parada é muito maior. A pessoa precisa aprender a ser. Sabe aquela moeda de troca que nós falamos agora há pouco, que o dinheiro é uma moeda de troca e a pessoa precisa ser alguma coisa para receber esse aqui e para depois ter? Então esse triunvirato aqui assim, ele precisa acontecer. Aqui, ó, a pessoa logo ela aí ela consegue algum recurso, ela conseguiu algum recurso, logo eu tenho. Agora não. Eu vou entrar para o exército, mas eu não quero passar para ser soldado, eu quero ser general. Não tem como, possível. Mas não é assim que a sociedade está querendo? Sim, E rápido. E rápido. Ricardo. Bom demais, né? Nós vamos ter que marcar o... Tá gravando aí? Então vamos pro final, mas nós vamos fazer a parte 2. Depois ele vai fazer os cortes. Vamos fazer a parte 2 mesmo. Eu gosto sempre que o Jorge faz a pergunta, que é a pergunta final. O Jorge Tá sem o... Eu gosto do nome do Jorge, rapaz. Se eu não fosse um cara tão apaixonado pelo Evangelho, o santo que eu gostaria era o São Jorge. Eu achei ele sensacional, aquela coisa, aquela pose. Ricardo, você é uma pessoa muito bem sucedida, tudo mais, tem uma história muito bonita. E logo, tenho certeza, muito breve, qual será a sua frase na capa da Forbes? Na capa da Forbes? Ó, pra ser franco, eu não tenho essa aspiração. Não, é só um exemplo. Se fosse a capa. Então, eu dei assim eu tô te falando aqui porque, de fato, eu não tenho mesmo, assim, né? Assim, me estampar em algum lugar como símbolo de uma riqueza que eu não considero tanta riqueza assim, sabe? Aquela coisa. Mas, eu vou dizer um negócio para você.
Se tivesse que alguém escrever em mim, se fosse lá na lápide de onde eu tivesse morto, ou se tivesse num lugar que estava lá, a frase que eu mais gostaria de ver sobre mim é assim: ali está um homem de honra. Esse eu acho que para mim seria o maior elogio que pudesse receber na minha vida. Era das pessoas me verem com esse olhar, que foi um homem que honrou tudo aquilo que ele intentou fazer na vida. Ele começou, ele prometeu e ele cumpriu. Ele foi até o final. Ele não desistiu, ele não parou, ele não largou a mão de ninguém. Esse é o mais importante. De todos aqueles que eu peguei na mão, eu não larguei a mão de ninguém. Esse que é Então, como vai ser antes, então a sua frase vai ser: eis um homem de honra, Ricardo Vieira. Meu amigo, quero te agradecer demais por esse bate-papo. A gente aprendeu muito. Vai ter que ter a parte 2. Você tem muito conteúdo. Na verdade, para você ensinar pra gente pelo menos 1%, a gente teria que ter pelo menos uns 100 episódios, né? Uma parte 2 pra gente realmente... Porque tem muita pergunta que eu não consegui ter resposta. E tem muita pergunta que você fez e que também eu não respondi, talvez a contento, porque eu achei que a gente, em respondendo, passando pelo fato, mas não adentrando 100%, talvez pudesse ficar um pouco mais rico. Mas foi. Foi um pouco intencional, sabe? Assim, com certeza. Mas, de fato, um dia desse qualquer, nós podemos fazer uma coisa muito mais bate-volta, assim, muito mais de... Mas com certeza foi muito enriquecedor. De fazer uma coisa desse jeito. Mas esse recado, sabe? Esse recado que eu gosto de dar, eu não gosto muito de abrir mão dele, porque eu estou vendo, assim, uma sociedade com os valores distorcidos. E a gente precisa organizar isso. Eu acho que a gente, pelo menos, de que adianta você ser um sal da terra que não salga? A luz do mundo que não ilumina. Então, assim, se você está nessa parada, você precisa cumprir seu papel. Esteja de verdade. E tem um problema hoje grave na sociedade, para finalizar, que é assim. Eu tenho notado as pessoas não serem integrais. Você está aqui, mas você não está aqui. Você está pensando na reunião que está ali fora. Você entende? A maneira de eu ser íntegro é eu viver o meu momento 100% do que eu estou fazendo. Isso é foco. Sem foco, as pessoas não caminham. Eu estou aqui, aí eu estou pensando, puxa vida, minha mulher está me esperando. Eu não sou integral. Isso é falta de integridade, gente. Está no celular, muitas vezes. Está no celular. Você está na sua casa, tem seu filho lá, órfão de pai vivo, sabe? Está lá você e você não comparece, porque está você preocupado com outra coisa. Não, então você está na sua casa, 100% na sua casa. Seja pai, seja marido, 100%. Você tem aprendido muito com a minha mulher, porque eu levava celular para o café da manhã, aquelas coisas, né? E quando você levou o celular para o café da manhã para um lugar, é impossível, numa agenda dessas hoje atribulada, não ficar tocando, você vê uma coisa lá que aquilo você tem que responder naquele momento. E aí você vai e pega. E aí você já ferrou com o café da manhã, porque o café da manhã não era para isso. Então, agora, longe de mim, vai direto pro sacanagem. Você pega lá. E sabe o que é legal? Que ninguém morre por causa disso. Não. A gente tem vivido no legendários. Eu fiz. Passei. Eu sou legendário. Sou. Olha, então, parabéns. Passamos 3 dias lá fazendo aquilo lá e vimos que há vida sem esse lugar, né? Existe vida. Então, assim, quando eu cheguei, que eu pensei, falei, nossa, parece que as coisas funcionaram melhor sem mim. Eu sou menos importante que o original. Sou muito presunçoso, eu achei que eu fosse mais importante, né? Mas é isso. Muito obrigado, viu, assim, por vocês permitirem aí a gente compartilhar alguma coisa do que de fato importa, porque eu tenho feito uma coisa assim, introjetadamente dentro de mim. Eu estou avaliando de fato o que importa. Então, eu conselho, né? Se eu puder dar conselho para alguém, é assim, avalie o que importa. Porque, de fato, a gente tem precificado valores e valores na empresa.
Eu acho que a gente tinha que fazer alguma coisa diferente. Pegar ali e falar, opa, deixa eu ver o que é que importa de verdade. E aí, o céu não é o limite. Ricardo, é muito agradável estar com você. Bom Realmente demais, é muito enriquecedor, mas é muito, muito. E eu vi que eu preciso estar mais perto de você para te modelar, viu? Vou ver se você consegue um tempo na sua agenda para você pelo menos ser o motorista durante o dia todo. Eu segurança, tá? Olha, puxa vida, bom demais, viu? Obrigado. Bacana.